Vamos lá, pessoal, começando o Bairrista Futebol Clube para dizer o seguinte. Vamos aproveitar, Edu, Maicá, Cacalo, Rafael Serra, vamos aproveitar enquanto é possível ver futebol. O futebol no mundo vai parar. Eu não tenho dúvida nenhuma, Maicá, que o futebol no mundo vai parar. Para dar uma ideia, a Roma hoje jogaria uma partida na Espanha. Não pôde, foi impedida de desembarcar na Espanha. O time jogaria amanhã. Amanhã. O time do Getafe da Espanha iria para a Itália. A Itália proibiu, aliás, as autoridades espanholas proibiram que o Getafe saísse de lá para ir para a Itália. Sabe que eu me assustei, Benfica? Por quê? Vamos aproveitar para ver futebol não, enquanto o Baldasso não chegar. Não sei onde é que ele anda. Sistema azul hoje. Sistema azul. Hoje o Baldasso está no sistema azul. Tá. O chance muito grande da rodada das eliminatórias ser cancelada, né? Que seria agora final de março, né? Isso aí. E a Olimpíada? A Olimpíada também uma chance muito grande de ser adiada para 2021. E, né, Silvio? Vai chegar na Libertadores. Estávamos conversando aqui antes do jogo, olha, talvez a gente tenha o único Grenal com torcida amanhã. Exatamente. No dia 8 de abril, é um mês praticamente, né? 28 dias por aí. Bom, então se não tiver Grenal com torcida Sistema no dia 8, azul, coronavírus. Não, dia 8, mas olha só. Já vai cancelar o show do Metallica também, Silvio. Também. Onde vai ser o show do Metallica? Não sei. Mas olha só, no outro domingo, né, Serra? Isso. Tem Grenal dia de novo. 21. Tem Grenal. Eu não sei se daqui a... Olha, cara, a gente está brincando um pouco, está tentando descontrair, mas a coisa é forte o que está acontecendo. O Hannover, um time da Alemanha, na Alemanha, anunciou na sua conta oficial que o jogador Timo Ribers, de 23 anos, foi testado positivo para o coronavírus. Tem um amigo meu que disse que isso aí é um vírusinho. Olha só. Contato com um infectado de um time grego pelo coronavírus faz jogo entre o Arsenal e o Manchester City, que seria hoje pela Premier League, ser adiado. O jogo não sai. O presidente do Olympiacos testou positivo para o coronavírus. Isso. E no jogo do final de semana ele cumprimentou todos os jogadores na entrada do campo. E aí cancelaram o jogo do Olympiacos. E parece Olympiacos e City, né? Não. Arsenal e City. Sim, mas ele andou cumprimentando alguém do Arsenal. E aí parece que ele tem o costume de não lavar as mãos. Bom, então, cara... Falando sério, qual é a previsão de tudo isso aí? Suspende os jogos, portões fechados, até quando? Pois é, não se tem, não se sabe. Qual é o critério? Não, acho que é até a diminuição de novos casos. Depende do grau. Depende da evolução. Depende da evolução. Por exemplo, região, a Itália... Muito bem. A Itália está em quarentena total, tudo, trabalho, escola... Muito bem, mas então não tem nenhuma perspectiva de dizer até o dia X, até o dia Y. Não, eles trabalham com uma previsão de manter a quarentena até abril, mas isso pode ser estendido se o vírus avançar. E em Porto Alegre hoje foi revelado aí o primeiro caso, né? Porto Alegre hoje. Uma mulher de 54 anos. Que chegou da Itália. Exatamente. Que estava lá com familiares. Com a filha. E os familiares demonstrando sintomas também serão analisados hoje. Isso em Porto Alegre. É isso aí. Cara, Na questão do futebol, Silvio, eu vou dizer, eu acho que... É que a gente está tratando da questão do futebol, claro que a coisa é muito mais ampla, né? Por exemplo, a Itália está em quarentena total, parou tudo. Realmente, a Espanha começou a parar, escolas, universidades, aglomerações para mais de 1.000 pessoas, tudo cancelado, né? Então, agora, no âmbito, né, do nosso aqui do futebol, eu vou dizer, se tivermos uma condição confortável aqui no Brasil, eu acho que tem que jogar de portões fechados, não tem que parar, não. Porque, primeiro assim, a parcela que vai ao estádio é pequena, mas em comparação... Esse cara que pode transmitir. Não, tem que ter portões fechados. Eu acho que não tem que parar de jogar. Porque Sim, mas aí tu acha, mas eu tenho que ver as autoridades. Não, o que eu estou achando é que a coisa se agravando muito, os jogos vão ser cancelados. Não, eu estou falando esportivamente, porque está todo mundo dizendo jogar assim, de portões fechados é sem graça, tem que parar o campeonato. Eu não acho que tem que parar. Se a gente chegar numa situação alarmante, como é na Itália, como é na Espanha, ok, não é isso. Mas se a gente tiver que só evitar aglomerações de estádio, eu acho que tem que jogar. Mas, claro, isso por enquanto, né? Deixa eu acrescentar uma coisa. Ontem eu conversava com um médico amigo meu e ele me mostrou no celular dele que X pessoas já morreram com coronavírus no Brasil. Mas milhares de pessoas morrem de câncer, outras tantas morrem de pneumonia, outras tantas morrem de outras doenças e não tem esse superdimensionamento
que tem esse coronavírus. Sim, mas é que agora está rolando Mas é que o câncer não é transmissível, né, Cacá? O que está acontecendo é um contingenciamento, né? Assim, isolar, tentar isolar as pessoas, separar, assim, evitar essa aglomeração. E aí, assim, contágio não... E é muito importante, tá? Falando nós aqui, né, Porto Alegre e tal, Rio Grande do Sul, quem tiver suspeita, não é para pegar e se tocar para o hospital, tá? Principalmente aqui em Porto Alegre, não é para pegar e ir para posto de saúde, IPA, hospital particular. Tem que ligar para a vigilância sanitária. Isso. E aí a vigilância vai em casa. Vai na casa da pessoa. Não é para, tô com um sintoma, fica em casa. Como está acontecendo com essa família, de onde surgiu a primeira infectada com o coronavírus. Isso acontece com pessoas medianamente inteligentes, de uma classe social relativamente alta, que tem conhecimento para fazer tudo isso. A pessoa que mora numa vila, por exemplo, não tem conhecimento, vai direto no hospital ou num posto de saúde. Mas essa pessoa, em princípio, ela está um tanto imune porque ela não tem contato com essas que estão chegando da Itália, digamos assim. Quem está chegando... Eu diria o seguinte, quem está chegando da Europa, especialmente da Itália, não sai de casa. Mas a progressão do vírus, pelo que dizem, desde que tenha o contato. Geométrica. Desde que tenha o contato. Agora, ontem, teve o jogo da seleção brasileira contra a seleção australiana, contra o Canadá. E aí foi impressionante, né? Porque as jogadoras não podiam se cumprimentar. Sim. O cumprimento... Sabe, Cacá? Como é que é o cumprimento? O Simeone já está adotando. O cumprimento é aqui, ó. Simeone, isso aqui não... Isso aqui... Não pode. Me desculpe, não existe mais. Só aqui. Então, as jogadoras fizeram isso. Só que depois o futebol é um jogo de contato, cara. Pois é. Mas como é que é? E aí tem todo tipo de contato. Isso aí fica meio humor. O contágio maior é mão no olho, mão no nariz, mão na boca, né? Esse costume que a gente tem. Que é o que mais acontece, né? Mais ou menos, né? Mas, claro, às vezes acontece de enfiar a mão dentro do olho. Calma. Mas, claro, ali a transpiração, né? O Cudê está correndo risco. Por quê? Bom, porque ele tem muito contato com os jogadores. Mas olha só, então isso é um problema, por isso eu repito aquela primeira frase. O futebol vai parar. Silvio, infelizmente vamos aproveitar esse Grenal de amanhã, porque o dia 8 de abril... Que é o que a gente vai comentar agora, no Bairrista Futebol Clube, na parceria da RDC TV, canais 24, 524 da NET, claro, com o Grupo Bairrista e com o Edu Santos, plataformas digitais por tudo que é canto. Twitter, Facebook e YouTube da RDC TV e também do Bairrista Silvio. Muito bem. E o pessoal se movimenta por todas essas plataformas? Não? Isso, pode mandar recado, pode mandar corneta, pode mandar o que está achando do coronavírus, o que vai achar do Grenal, se o Grêmio tem que jogar em casa ou emprestar o estádio para o Metallica, pode mandar todas as perguntas serão lidas. Aonde vai ser o show do Metallica? Pode não ter o show do Metallica agora, Cacalo. Cara, nós vamos fazer o seguinte, repete a pergunta que a gente grava e depois tu coloca. Repete a pergunta. Onde será o show do Metallica? Porque se o Metallica estiver vindo da Itália, Benfica, não vai entrar. Cara, mas que tem que ver a agenda do Metallica, isso passou pela verdade, Itália e cara. tal. Tu imagina se ele tem um show antes da Itália, né? Não, na Itália agora nem tem como fazer, não vai acontecer o show. Bom, muito bem, então, Cacalo, o que tu pensa do Grenal amanhã? Vai para o cinema ou vai para a Arena? Não, todos os jogos na Arena eu estou presente, na Arena Oeste, Benfica. Sim. Mas que não tem show do Metallica lá. Vou ao jogo, sim, vou na Arena, sim. Eu até conversava com o Edu ali um pouco antes do nosso programa. Eu acho um jogo muito difícil. Muitas pessoas sempre dizem que o Grenal se equivale por ser um clássico, o que eu concordo. Rigorosamente eu concordo. Mas se eu tivesse que escolher assim, uma pequena vantagem, até por experiência que eu tive, uma pequena vantagem, eu diria que o Grêmio tem essa pequena vantagem porque joga em casa. Eu acho que o fator casa, mesmo em Grenal, vejam bem, mesmo em Grenal, que é um clássico diferenciado, sempre faz diferença. Claro, público não ganha jogo, torcida não ganha jogo, mas terá 50 mil pessoas do Grêmio e 4 ou 5 mil do Internacional. Então, eu penso que a pressão vai cair em cima do jogador do Internacional. E, além disso, eu conversava com o Edu, disse, tem um retrospecto. O retrospecto internacional está desde 2018 sem ganhar um clássico. O Grêmio está mais tranquilo em Grenal, né?
Tranquilo, entre aspas. É tranquilo, entre aspas. É clássico. Vamos admitir, sempre que é um clássico e as coisas se equivalem. Mas o fato de jogar em casa, a meu juízo, dá uma pequena vantagem. Sabe que esse negócio de tabu é uma coisa que me chama a atenção, mas eu sempre penso em tabu pelo outro lado. O tabu existe para ser quebrado a qualquer momento, para ser derrubado a qualquer momento. Uma hora perde, né? Esse é o detalhe. Eu acho, e assim, se o Inter não ganha desde 2018, imagina como é que vai entrar no Grenal. Eu acho, Silvio, que olha, nos últimos 3 anos, provavelmente, acho que é a primeira vez que o Inter chega em condições de parelhas, assim, mais próximas do Grêmio. Por quê? Os últimos Grenais foram sempre dominados pelo Grêmio. Eu achava que até em função do Inter, que se entrava sempre para segurar. Postura do Inter... Reconstrução, né? Não. O Inter estava em reconstrução, pô. Tá bem, mas assim, dentro de campo, postura, né? Jogadores que tinha à disposição, o técnico que estava no comando, enfim. O Inter sempre tinha uma característica, né, nos últimos anos, de entrar num Grenal para não perder. Não, de entrar reconhecendo a superioridade do Grêmio. Também. Aquele Grenal clássico dos pênaltis lá, que não foram dados, né? Aquele jogo foi um absurdo. O jogador mais avançado do Inter era o Damião, ele não passou do meio campo praticamente. Aquele jogo realmente foi eu fiquei assim, foi marcante para mim, por a ambiguidade dos momentos ali que Grêmio e Inter estavam vivendo. E agora não. O Inter achou um técnico bom, o Kudê é um excelente técnico, ele tem um mérito que ele implanta as ideias dele muito rápido, né? O jogo, ele já veio à arena e já foi muito bem naquele Rosário. Tá, mas 2016. Vamos debater isso então. Só rapidinho. Eu pergunto assim. Rapidinho, Cacalo, saiu uma nota da Conmebol no Twitter que a Conmebol analisa detalhadamente cada caso e como isso afeta as suas competições e acatará as decisões das autoridades sanitárias respeitando as legislações locais. A partida da Libertadores e Sul-Americana no Paraguai foram feitas com os portões fechados, conforme a recomendação do governo paraguaio. Então, a Conmebol soltou uma nota que vai respeitar o que for decidido pelas autoridades locais, na suspensão de jogos ou não, e que a eliminatória da Copa do Mundo é um evento da FIFA e quem vai se pronunciar sobre isso é a FIFA. Paraguai é jogo e Ronaldinho em portões fechados. Eu diria que o Grenal está garantido, como a gente sabe, amanhã com portões, mas a partir da semana que vem... O Inter joga aqui semana que vem, né, contra o América de Cali. Quero voltar à afirmativa que ganhou ontem, né, do Maicá, que já demonstrou o Kudê que é um excelente treinador. Eu não conheço o seu trabalho, só agora no Inter, antes eu não o conhecia. E ele tem feito realmente um bom trabalho. Mas aí vamos partir para o outro lado. Quem o Inter enfrentou? A grande atuação do Internacional esse ano foi contra a Universidade Católica no Beira-Rio. Massacrou, intensidade, passou por cima. Pois esta Universidade Católica perdeu dentro de casa ontem para o América de Cali. Será que era tão forte assim a Universidade Católica? E o teste forte do Kudê, que foi o Grenal, o primeiro tempo, ele foi mal, né? Foi mal. Mas é um Inter que... O Inter de hoje não é o mesmo do Grenal já. Já mudou. Não, já mudou. Mas só foi melhor no segundo tempo porque o Renato contribuiu, né? O Renato, aquele jeito do Renato, vamos definir de uma vez o time. E abriu o meio campo. E correu risco? Correu muitos riscos. Mas eu acho, só para completar aquela minha primeira ideia, é que eu acho que a gente tem um Grenal mais em pé de igualdade, realmente. Acho que eu concordo com a Carla, acho que o mando de campo dá um leve favoritismo ao Grêmio, mas acho que a gente vai ter um Grenal, assim, primeiro, por tudo que envolve ser um Grenal de Libertadores, que é uma coisa muito forte, né, histórica, e segundo, pela maneira como os times estão. Eu ainda acho o Grêmio favorito, mesmo... acho que se o jogo fosse no Beira-Rio, eu também daria um leve favoritismo para o Grêmio, assim. Porque por tudo que o Grêmio vem jogando assim, nos últimos anos, o esquema... Mas o Grêmio não vem jogando pelos jogadores bem. Que tem e não está jogando bem. Mas o Grêmio não está fazendo grandes partidas esse ano. O Grêmio está jogando para o gasto. Às vezes nem para isso. Tanto que perdeu para o Pelotas aquela Recopa e perdeu para o Caxias duas partidas. E para o Aimoré, né? Na abertura do Gauchão e no encerramento do grupo. E para o Aimoré. Isso significa que o Grêmio não vem fazendo grandes partidas. partidas. É verdade. Mas aí eu vejo o Grêmio ganhou do América de Cali lá em Cali sem fazer uma grande partida. Aproveitou, teve efetividade. Aproveitou 2 ou 3 chances.
as 3 chances que teve, fez 2 gols. Mas aí, Cacalo... O Grenal é absolutamente parelho. Eu apenas dou esse desconto de favoritismo pela questão do mando de campo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo um time maduro do Grêmio. Isso Contra o América de Cali, por exemplo, não fez uma grande partida, mas ele administra, ele joga, entendeu? Claro, o Grêmio teve jogos ruins, o jogo contra o Caxias foi ruim, o jogo contra o Aimoré foi muito ruim, mas o jogo contra o América de Cali, por exemplo, eu vejo o Grêmio tranquilo. Sabendo o que está fazendo, administrando. Mas enfim. é um Grêmio. Sim, mas vamos falar. Postura... Mas vamos falar o que eu falei em relação ao Inter e à Universidade Católica. O adversário é fraco. O adversário era capaz de ganhar do Grêmio. Agora tem uma questão no Grêmio, tá? É um Grêmio emergencial, né? Não é o Grêmio que a gente acostumou, o modelo de jogo usado pelo técnico Renato. É que o Grêmio... o emergencial com os 3 volantes, porque o Grêmio ainda não tem à disposição, na sua melhor condição, o armador. É que assim, que é o Jean-Pierre. eu vejo da seguinte forma. O Inter, obviamente, por toda a complexidade, ele precisa de mais coisas para encaixar. Técnico novo, um grupo praticamente novo. E Tudo mais novo. coisas para se consolidar. Isso. A mudança de modelo é radical. Também, mas o Grêmio, assim, como o Maiká falou, o Grêmio é um grupo experiente que já vem praticamente desde 2016. O Maicon completou 5 anos no Grêmio, né? O Jeromel também. Então, assim, é um grupo vencedor, um técnico que está há muito tempo. Então, assim, o Grêmio já tem uma característica de jogo. Só que o Grêmio, esse Grêmio dessa temporada também mudou, porque o Grêmio está desfalcado do Jean-Pierre, o Thiago Neves não aconteceu ainda, e tem jogadores novos incorporados. Então o Grêmio também está buscando uma engrenagem, mas como o Maiká falou, o Grêmio já tem uma identidade, já tem uma característica. Então é muito mais fácil dessas peças novas elas se encaixarem, diferente do Inter. Tem uma identidade, tem uma característica, ou tinha uma identidade e tinha uma característica. Não, acho que tem. Porque o Grêmio jogava de uma maneira e esse ano, a partir do Grenal, o Renato mudou radicalmente a forma de jogar. Mas porque não tem uma peça. Sim, ali. Correto, mas mudou. O que eu quero dizer é isso, mudou. O Grêmio não mantém a sua identidade. O Grêmio tem um problema no meio campo, né? O Grêmio tem um problema no meio campo. Dá uma faladinha aí sobre o Grenal. Eu estou observando. Um problema ou uma solução no meio campo. Né? Mas além de observar, o que tu pensa do Grenal? Qual é a tua maior curiosidade sobre o Grenal? A minha maior curiosidade no Grenal é o comportamento do Inter já com esse trabalho do Cudeus, tendo 2 meses de trabalho. Minha maior curiosidade é ver como ele vai se postar, se vai ser o técnico. Vai ser a primeira pauleira fora de casa. Vai ser a primeira pauleira. Se vai ser o técnico que a gente acredita que vai ser, indo para cima e jogando de igual para igual, ou aquela segurada porque Grenal arruma e desarruma a casa, né? Então eu estou muito curioso para ver qual é a postura do Inter. Então tu tem dúvida em relação à escalação? Eu não sei sobre a escalação, eu acho sobre a postura. Se o Inter vai para cima, se o Inter vai jogar de igual para igual, como se espera, como se diz que vai ser, ou se vai dar aquela seguradinha, porque também uma coisa é tu ir no descontrole contra a Católica, uma coisa é tu ir no descontrole contra o Tolima, contra o São Luís de Juí, abrir espaços. O Inter joga muito aberto. O Inter vai todo por ataque contra times medianos, fracos. O Grêmio é um time muito esperto. O Grêmio tem jogadores, se o Everton pega uma bola no meio de campo e avança com uma defesa mal posicionada do Inter, vai ser um Deus nos acuda. Então eu tô curioso. Vai ser um baita Grenal. Vai ser uma pauleira. Tem tudo para ser um baita jogo. Diferente do que a gente via no ano passado, que era o Inter se defendendo, tentando não sofrer gols e avançando quando conseguia. Eu acho que tudo indica que o Grêmio vai para cima, o Inter vai para cima e vai ser um descontrole. Vamos ver. Eu acho que não vai ter todo esse descontrole aí, não. Tu acha? Eu acho que as duas equipes serão cautelosas. Eu acho também. Independente das escalações. Independente das escalações, nenhum treinador vai dar a oportunidade de abrir espaço para o adversário. Até pela vitória do América ontem, né? Cara, eu acho assim, que eu penso. Primeiro que é um teste para o Cudê, que perdeu o primeiro Grenal. Sim. Não pode perder um segundo. Pesa, e aí entra essa questão que o Edu falou. Como é que ele vai Por que colocar... não pode perder o segundo? Imagina perder 2 Grenais num espaço de menos de um mês em Porto Alegre. Pressão. O que vai acontecer se ele perder? Pressão. Cai o Cudê? Não. O ponto também é que é o seguinte, tem esse Grenal, aí tem mais um Grenal válido pelo Gauchão. Vai ser Não, mas é Grenal. Vai ser esvaziado.
Esvaziado, mas é Grenal. Não, mas é Grenal. E para pegar uma pecha de perdedor é muito fácil. Perdeu 2 já é perdedor em Grenal. Olha só, a grande questão para mim, a minha curiosidade Eu acho que tem que cancelar esse jogo, Silvio. Coronavírus, está perigoso, aglomeração. Olha aí, presidente. É possível o Internacional jogar de forma mais cuidadosa, escalando o time que escalou com as características dos jogadores contra o Católica? Não, porque se tu diz assim, se tu escala o Musto e escala o Lindoso, é outra coisa. E foi assim no primeiro Grenal. Mas cautela também E foi é ter assim a bola, no primeiro tempo do Grenal, quando ele jogou assim, e o Grêmio dominou, com os 3 volantes. E o Internacional entrou exatamente desta forma. Agora a questão e se ele colocar esse time que é mais avançado, esse time também vai tentar controlar o Grenal? O estilo de jogo do Grêmio é ficar com a bola, né? E por isso o Maicon é um cara tão importante no time do Grêmio. A gente viu o começo de jogo lá em Cali, né? O Grêmio jogou os primeiros 10, 15 minutos assim. O América foi todo para trás e o Grêmio tocando bola, saindo na boa. Eu acho que vai acontecer isso amanhã. Só que o Inter tem algumas alternativas ali que não tinha no passado, por exemplo. Eu acho que a grande jogada do Inter, do Odair, por exemplo, era as escapadas do Edenilson, né? Que era uma das soluções, claro, com o Guerreiro ali, enfim. Hoje não, hoje o Inter tem mais. Hoje o Inter tem um time mais jovem no meio de campo, com o Marcos Guilherme e o Bosquilha, né, que são velozes. O lateral aí, o Saravia, parece que realmente é uma afirmação. Claro, foi a primeira partida só contra o Chavante, mas, enfim, é um jogador de seleção, a gente tem que respeitar. Do lado esquerdo aí, vamos ver se joga Moisés ou Wendel, já é um lado mais deficitário do Inter. Mas acho que o começo de jogo é o Grêmio com a bola, como sempre, né? Sem tanto afobação, o Grêmio vai começar devagar. Acho que o Inter vai ter uma postura um pouquinho mais reativa no começo do jogo. Eu vou dizer assim, sobre o que eu penso de futebol. O melhor modo para jogar contra um time como o Grêmio, com 3 volantes jogadores de qualidade, e um time que tem, por princípio, ficar com a bola, mas um meio-campo lento, o melhor modo de enfrentar um time assim é um time rápido, com intensidade. Porque se tu entrar do mesmo modo, escalando, por exemplo, o Lindoso junto com o Musto, tu entra do mesmo modo com o Grêmio. Só que o Grêmio vai levar vantagem por ter melhor controle dessa bola. Então, velho, em cima de um time que tem um meio-campo lento, ainda que seja de qualidade, o melhor modo é na explosão, na rapidez, na intensidade. Sabe que eu sempre... Para surpreender, senão... Um antídoto para isso pode ser a marcação alta, né? É isso que eu ia dizer. Quebrar a saída de bola do Grêmio. Eu ia dizer isso porque eu sempre que lembro do Cudê, eu lembro daqueles jogos com o Rosário Central. Mas se ela passar... Desculpa, Serrinha, mas se ela passar... Sim, se a bola passar... Se ela chegar ao meio de campo... E ela chega rápido para o Everton. E aí, esse meio-campo do Internacional, especialmente essa linha de 3, tem que ser muito rápida para fazer esse retorno para parar isso aí. Eu sempre lembro do Cudê, daqueles jogos com o Rosário Central, que o Rosário aniquilou o Grêmio, né? Aqui, principalmente lá. Como é que foi? Foi horrível. Eu não lembro. E aí, assim, o que o Cudê fez? Algo que ele tentou fazer no Beira-Rio. Marcação alta, como o Maiká falou. Porque o Grêmio, o estilo de jogo do Grêmio, quando o Grêmio recebe a marcação alta, o Grêmio dificilmente tem muita dificuldade. Porque o jogo do Grêmio começa com os volantes, né? Começa com... Não tem a bola esticada. Então, o Cudê fez isso com o Rosário e tentou fazer isso com o Inter. Mas aquele time era muito bom. Tinha o Lo Celso, que é um craque. Eu penso diferente, com todo respeito à opinião do Serra. Eu acho que a dificuldade que o Grêmio tem é quando o adversário todo espera o Grêmio no seu campo e o Grêmio não tem alternativas individuais de qualidade para furar uma marcação do adversário. Isso aí, sim. Mas, Cacalo, de certa forma, o primeiro Grenal no primeiro tempo foi assim. Que o Inter tinha o Musto e o Lindoso, ele não se arriscava muito nesse modelo de avançar a marcação. Esperava um pouco, que o Grêmio dominou e essa é a grande diferença hoje, né, Silvio? O Lindoso não funcionou, era o que a gente conversava aqui, era uma solução temporária, porque ele não tinha esse jogador, e tanto é que ele acabou sacrificando uma das melhores opções ofensivas dele, que era o Edenilson, passou para dentro, aí ele, enfim, usou o Marcos Guilherme ali, que está bem, então ele encontrou uma solução para isso. Já é uma diferença, o Edenilson é um cara de intensidade,
é um cara de velocidade. Sim. Né? Ele não é o Lindoso. O Marcos Guilherme é muito rápido. O Caxias. O outro lado. O Caxias esperou o Grêmio no seu campo. Sim. Especulou no contra-ataque e o Grêmio não soube furar a marcação do Caxias. É verdade. O Caxias conseguiu controlar o Grêmio. E aí esse modelo de meio campo com os 3 volantes não funcionou. Porque o Grêmio depois voltou a funcionar. Porque com esse modelo, com Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, o Grêmio não tem a jogada centralizada. Vamos fazer o seguinte? Sim, depois dos recados aí, tem recado aí? Tem muitos recados. Vamos falar sobre um outro jogo importante. O pessoal perguntando se vai ter algum tipo de canal que vai transmitir o Grenal. Não vai ter, vai ser só via... A RDC vai transmitir. Não, mas a imagem só o Facebook. O Luiz Silva disse que o Ronaldinho está montando um bom time lá no Canadá, né? Aliás, está sendo muito disputado o Ronaldinho. O Assis está negociando o passe dele. O Caco Garcia pergunta aqui para o Serrinha se Jeromel e o Kahneman jogam. Cara, isso é uma dúvida que se tem aí. Se a gente for levar em conta, a gente já falou sobre isso aí, se a gente levar em conta que o Grêmio, né, os jogadores que estão lesionados demoram para voltar, ou seja, eles voltam de forma gradativa, é bem verdade que o Kahneman não teve uma lesão muscular, né? Foi uma fissura ali, uma lesão óssea, que é mais rápida, né, para o jogador retomar, mas assim... eu não descarto que o Kahneman comece amanhã. Acho difícil, não é a praxe do Grêmio. É só pegar o Jean-Pierre. Jean-Pierre, o Renato descartou que ele comece o jogo amanhã. Mas o Kahneman, por ele ter uma lesão menos grave, né, por ele já ter voltado a jogar e por ser o Kahneman, eu não descarto que ele comece o jogo, não. Eu acho que o conservadorismo do Renato o impede de lançar o Kahneman de retorno de 30 ou 40 dias, 30 dias. Especificamente no Clássico Grenal. Essa questão pesa. E entra a questão do Jeromel, que também é um jogador descontado. Como é que vai jogar com 2 descontados? Sabiam ou lembram que Jeromel e Kahneman juntos nunca perderam o Grenal? Isso é verdade. Então vai jogar o Kahneman. Nunca perderam Então vai o Grenal. jogar o Kahneman. Deve ter sido uma pegada muito forte. E eu estou falando sério. O Kahneman quase 2 meses fora já. Bairrista... O Emerson Oliveira, na minha humilde opinião, no segundo tempo, quando o Maicon cansar, bota o Jean-Pierre e o PP no lugar do Alisson. Bairrista Futebol Clube, parceria RDC TV com o Grupo Bairrista. E lembrando, ontem tivemos um jogo pelo grupo da dupla Grenal na Libertadores da América. Antes a gente só dizia ou o grupo do Grêmio, ou o grupo do... agora é o grupo da dupla Grenal na Libertadores da América. Hoje eu vi alguém aí escrever alguma coisa, o grupo do Grêmio. Ali, ó. Você viu alguém que disse? Isso, Benfica. Eu vi na mídia... Eu vi o cara que botou isso aqui, mandou hoje, disse, isso é o grupo do Grêmio. Benfica, conheceu o Internacional? E eu que li na IVE, eu li na IVE, que a dupla Grenal cede jogadores da seleção brasileira. Como é que é? Cede? A dupla Grenal cede jogadores da seleção brasileira. Eu li na IVE isso. Vamos ver então. Acho que a gente tem os gols da partida, porque o América de Cali foi ao Chile e ganhou de 2-1 do time da Universidade. Para todo mundo que me criticou naquela primeira rodada, queria dizer para vocês aí, ó, tá aí a prova. O América de Cali é realmente melhor que a Católica. Mas a Católica não sabe trocar 3 passes, né? Aí falha do goleiro aí, o de Turos, palma para frente, o Cabreira faz de cabeça. Mas foi uma paulada de fora da área. Não, mas dali não dá para tomar, Silvio. Tá centralizado ali. Ele falhou, quer ver? Tá, não vou discutir com o goleiro. Ó, foi em cima dele. Pro lado, né? Não, ele falhou. Aí o Marcelino Nunes que bola. Empatou de falta ainda no primeiro tempo. Lembrou o Nonô do 12 horas. O pessoal me deu um pau, Silvio, quando eu falei que... Quem te deu um pau? Tu é gremista, tá valorizando a derrota do Grêmio, e a vitória do Grêmio e desvalorizando a do Inter. Cara, o América... Aí a jogada do Cabreira, ó. Aí a jogada... Essa jogada a gente também esmiuçou, Silvio Benfica. O pivô do Rangel dentro da área e o Pisano, o melhor jogador. Esse jogador camisa 7 aí, quem tá procurando um ponteiro, pode ir lá olhar no América de Cali. Jogador excelente, habilidoso, camisa 7. Foi o que deu aquela paulada na trave. Qual é o nome dele? É o Pisano. Esse é o Cabreira. Joga pela esquerda, abriu a jogada, ó. Rangel faz o pivô, o centroavante, e aí cai no Pisano, por dentro. Esse Pisano é bom jogador. Esse é o jogador que mandou aquela bola na trave contra o Grêmio, a bola de canhota. É o meio campo que tá sempre pisando na área. Que bela jogada, hein, cara?
Tá. Mas vem cá, tu começou agora a reclamar. Tu tá que nem o Baldasso. Eu tô que nem o Baldasso. O pessoal tá me dando um pau, que não sei o quê. As pessoas me É que ele criticaram. não sabe lidar com críticas. Não é isso. Não. As pessoas me... Tu é comentarista ou o quê, cara? As pessoas me taxaram de clubista porque eu disse que o América de Cali era melhor que a Católica e eu esperava o contrário. E acho que todo mundo esperava o contrário, que a Católica fosse melhor. Não, eu acho... Por ter um técnico melhor, enfim. Eu observo a Católica E já vou avisar, vou avisar o Inter já. O jogo lá contra o... Eu jogo em Cali não é... Não vai ser mole. O Grêmio Inter tem que matar lá Eu li também na IVE, Benfica, um comentário dizendo o seguinte: a Católica é o Flamengo do Chile. Tu não leu isso. Eu li na IVE isso. Não. Se alguém escreveu isso aí... Acho que o pessoal do hospício... Em manchete ainda. Não. Tá com coronavírus. O cara que escreveu isso aí já passou. Em manchete ainda. Mas agora falando sério, acho que Grêmio Inter, né, o jogo fora contra Agora falando bem sério, os dois tem que sobrar nesse grupo, né? Vai sobrar. Pelo que a gente viu ali nesse compacto e pelo que viu nos dois jogos, Grêmio e Inter vão sobrar e vão definir quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo do grupo nessa fase de Libertadores. Grêmio e Inter devem fazer 3 pontos cada um no Chile, né? E aí fica o jogo do Inter com o América de Cali, que pode complicar um pouquinho, mas enfim... A gente viu a amostragem dos dois times. Mas jogar em Cali não é mole. Eu vou tornar a repetir. A vitória do Grêmio em Cali não foi uma vitória fácil. Não foi. Não foi uma vitória tranquila. O Grêmio estava ganhando de 1-0, levou aquela bola na trave e fez um gol que normalmente não acontece com o chute do Matheus Henrique. Os jogos em Cali serão difíceis. O Grêmio ganhou sem jogar o suficiente para ganhar de 2-0. Sim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos seguir na Libertadores da América, porque 2 brasileiros jogaram ontem, né? Tem a tabela ali, Silvio, se quiser passar do grupo. Tá aqui, ó, a classificação do grupo aqui, ó. Inter com 3, aí é os critérios, né? Saldo de gols. 3, Grêmio em segundo com 3, saldo 2, o América de Cali, terceiro com saldo -1, Universidade Católica 0, saldo -4. Esse aqui tá ficando fora, né? Por ter perdido em casa. Saiu um comunicado do governo argentino agora, que tomou a decisão de suspender no mês de março todos os torneios, competências preparatórias e eventos esportivos que poderiam ser realizados na Argentina. Bom, então não tem Libertadores. Então não vai ter Libertadores na Argentina. Se a Conmebol respeita a regulamentação dos países, não vai ter Libertadores na Argentina no mês de março. Sabe que o Guardiola está falando um negócio interessante sobre os jogos sem torcida. Eu vi. Não há motivo para jogar, futebol é para as pessoas. Cara, é uma coisa... Mas era isso que eu estava me referindo. É uma coisa lamentável mesmo. Tu vê um jogo de futebol, tem os 22 jogadores e arbitragem e não tem ninguém. Ontem a gente teve um exemplo aqui no Brasil, claro que foi por outro motivo, o Santos estava punido, né? Sim. Jogou com portões fechados na Vila, mas é triste, né? É triste, A gente já fez cobertura aqui de portões fechados, o Grêmio... Teve jogo de Champions League ontem com portões fechados. É ruim, né? Mas assim, eu concordo. Eu concordo com o Maitá também. Isso é bom para o repórter dentro de campo, que ele ouve todas as instruções do técnico. Eu acho que se tiver que rolar os jogos acontecerem sem torcida, é triste tu ver o estádio sem torcida, né? Acho que tem que acontecer, até porque é o seguinte, dá chance para também, e aí eu vou falar do Campeonato Brasileiro, acho que alguns países já fizeram isso, abre o pay-per-view para todo mundo. Para aquele período, entendeu? Na Inglaterra está se discutindo isso. Dá chance liberar o streaming, uma transmissão em streaming para todo mundo. Essa de ouvir o técnico é muito bom, né? Eu fiz um jogo do Grêmio em Caxias. O Grêmio estava punido, não tinha torcedor no campo, era o tempo do Mano Menezes. E eu estava perto do Mano ali, no microfone, a gente ouvia tudo. E o Mano disse um negócio, Rômulo era o centroavante do Grêmio. Fez o gol, Contra o Cruzeiro esse jogo. Contra o Cruzeiro, não foi? Acho que foi. Não me lembro, cara. Eu sei que o Mano gritou orientando, antes de ele fazer o gol, orientando como é que tinha que se movimentar. E a gente ouvindo tudo. Ouvindo tudo, assim, num lance anterior. Daqui a pouco veio o lance parecido para o Rômulo. E o Rômulo fez o gol. E aí eu olhei pro Mano, eu digo pro Mano, porra, deu certo aí. Esse final de semana, num dos jogos da divisão de acesso, eu ouvi o treinador orientando o time e atrás dele o dirigente dizendo: manda ele voltar, a gente tá ganhando, manda ele voltar. E o Rômulo vem pro Grêmio. Infelizmente vou ter que trazer essa estatística, né? O Rômulo vem pro Grêmio porque num jogo de portões fechados também, né? Que ele faz 2 gols pelo Ituano. E depois não fez mais. O Grêmio jogando no Beira-Rio, portões fechados. Que ano foi isso? Isso aí foi um ano muito difícil da minha vida. Que ano foi isso? Não vamos lembrar disso. Não, mas é que vocês trazem a informação pela metade. Foi 2005. Mas por foi a Série B.
Ah, Série B. O Grêmio estava na Série B. É, que eu estranhei do Ituano jogar. Mas esse aí que o Mas o Benfica Rômulo falou... não jogou a Batalha dos Aflitos, ele não estava lá. Não, mas esse aí que Não, ele estava no Ituano. Aí ele foi bem e depois ele veio. Mas esse jogo que o Benfica tá falando, eu acho que é depois já, acho que é 2006. Não, aí depois é 2006. Sim, era com o Mano Menezes, o técnico. Muito bem, vamos ver os gols do Palmeiras, a vitória do Palmeiras sobre o Guarani, que eliminou o Corinthians, 3-1. O jogo não parou ali, rapaz? Bateu sintético, cobrança, né, Silvio? Hã? Gramado sintético do Palmeiras. O sintético. Foi uma cobrança rápida, Silvio. Gol do Luiz Adriano. Os três foram dele. Alguém perguntou para ele, né? Já tinha feito 3 gols e ele, com toda a humildade, disse já na Champions. Mas se eu tivesse feito 3 gols na Champions, eu diria o mesmo. O Palmeiras é um bom jogador. Esse jogador, o Luiz Adriano, na minha opinião, com menos futebol, tecnicamente, teve muito mais cabeça do que o Alexandre Pato. Sim, esse aí soube fazer carreira, né, Benfica? Soube fazer uma carreira e aquele camisa vitoriosa. 7 ali, aquele camisa 7 ali tá gastando. Olha a pedalada. Dudu, né? Foi muito mal aproveitado aqui no Grêmio. Colocaram ele de auxiliar de lateral, com as costas na bandeirinha. Tá jogando por dentro. Tu já analisava futebol naquela época, pelo jeito? Sim. Analista? Silvio, eu assisto futebol desde os meus 7 anos de idade. Não é isso que eu falei. Estou dizendo que tu analisava. Assistir é uma coisa, analisar é outra. Sempre analisei. Com 7 anos de idade tu analisava Já estava futebol. analisando. Sim. É brincadeira. 7 anos de idade tu via Animaniacs na TV. Né? E o Santos ganhou do... Como é que é o nome do time? Delfim. O Delfim, rapaz. Perdeu pro Santos. Vamos ver o gol do Santos aí. Lucas Veríssimo, né? Que foi de um zagueiro, né? Bonito esse estádio. Olha ali o estádio. Parece aquele jogo. Tinha bingo. Olha a tristeza. O que Era é dia isso? de bingo. A torcida do Santos estava no bingo. Só tem velho na torcida do Santos. É bom que se diga, o Serra já falou sobre isso, é que estava punido o Santos. Estava punido o Santos. Cara, mas é impressionante. Então são os 2 brasileiros que ganharam. Aliás, os 2 ganharam as 2 partidas deles até agora na Libertadores da América. E hoje tem o Flamengo, né? É impressionante como cai o ritmo da partida, né? A intensidade do jogo é diferente sem torcida. Quem joga de brasileiro hoje pela Libertadores da América? O Flamengo vai pegar o Barcelona, né, em casa. Barcelona de Guayaquil. O Messi joga? Hoje não. Aliás, eu acho que na Espanha não vai jogar também, né? Tem um campeonato que vai parar lá. A gente tem o Flamengo, né? Contra o Barcelona. Os jogos da Libertadores hoje. Colo-Colo e Atlético Paranaense, 19h15. Peñarol e Jorge Wilstermann, também 19h15. River Plate e Binacional. Jogo importante. O River tomou 3 na estreia da LDU. Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Independiente Del Valle e Júnior de Barranquilla. São Paulo e LDU. Olímpia e Defensa e Justiça. O São Paulo que segue naquele glorioso trabalho maravilhoso do Fernando Diniz, que joga bem, tem posse de bola, tem finalização, mas não ganha os jogos. Mas esse jogo um aí... negócio incrível. A estreia do São Paulo foi contra o Binacional, né? De onde é o Binacional? O Binacional é do Peru, se não me engano. É do Peru, né? Peru. São 4.000 metros de altitude. O cara joga, olha, no meio das nuvens, né? Sentiram muito lá. Já sofreu muito com a altitude, ô Cacalo? Já. Em onde? Olha, Benfica, nós jogamos uma vez numa cidade que eu não me recordo, era 3.000 metros de altitude, e eu que não jogava, evidentemente, né? No intervalo me vali do oxigênio dos jogadores. Eu vi isso no Grêmio em Quito, no Equador. Quito. E acho que foi na estreia do Arce. Quito, exatamente. Ganhamos 2-1, 2 gols do Arce. 2 gols do Arce. Porque depois eu vi dentro do vestiário os tubos de oxigênio. Esse jogo aconteceu, os jogadores do Grêmio usando aquele tubo de oxigênio. Esse jogo aconteceu uma coisa muito interessante, Benfica. Nós saímos perdendo 1-0. O Arce empatou num gol de pênalti. E faltando 3 ou 4 minutos, o dirigente do Grêmio, na época lá, entrou campo adentro para pedindo para o árbitro terminar. Temos nome do dirigente? Ele invadiu? Não me lembro. E aí começou a fazer sinal lá para terminar o jogo. Sim. E quando ele estava fazendo isso dentro do campo, invadindo e reclamando, o árbitro fez mais um gol. Sim. 2-1 para o Grêmio. Conta como assistência? Esse dirigente é o mesmo dirigente que invadiu na Batalha dos Aflitos? Eu não me lembro. Eu estou com cabelo branco agora, não me lembro direito. Ele invadiu Silvio, na China, ele invadiu também. Ele brigou com os chineses lá. Eu sou o portador de boas notícias do programa de hoje. Por exemplo? O OMS declarou que o coronavírus é uma pandemia já. Obrigado, gente. Tu tá virado na Isis Cambarini já.
Cara, só tragédia vindo na Itália. Quem disse isso? A Organização Mundial da Saúde. Olha, o futebol vai parar. Vai parar. O futebol vai parar. Bairrista, mas a gente vai levando aqui, enquanto for possível, né? Só no... Vamos fazer de casa. Hein, Silvio? Não, a gente vai de máscara, todo mundo. Vamos fazer de casa, quarentena? Cada um de casa. Não, vamos fazer de máscara. Bairrista Futebol Clube é o programa, nesse momento, um dia antes do Clássico Grenal. O Baldasso, Silvio, o Baldasso já está precavido do coronavírus? Por quê? Porque ele vem todo dia de máscara aí no programa. Mas eu estava dizendo, um dia antes do Grenal, que terá uma cobertura diferente amanhã, gurizada. Teremos uma cobertura especial, né? 8 da manhã começamos a cobertura em conjunto com a RDC. Direto já com o Cacalo aqui? Não, o Cacalo chega às 7h15. Quer tomar um café da manhã comigo amanhã? Que horas? 8 da manhã. Posso chegar um pouco mais tarde? 8h15. 8h30. Um pouquinho mais. 9. Tá, e aí? Explica então. Isso me lembra, me permite fazer um... Eu trabalhava, eu tinha um escritório, né? E o Guerrinho uma vez quis falar comigo. Você conhece essa história? Era no centro o escritório, não era? É, e o Guerrinho uma vez quis falar comigo. Aí ligou a secretária e disse para ele assim, olha, ele chega às 2h30. Aí, tá bom, 2h30 eu ligo para falar com ele. Aí o Guerrinha fez o que tinha que fazer, então 2h32 ele ligou. E a secretária disse, olha, ele já saiu. Mas como ele não chega às 12h30? Sim, chegou às 12h30 e saiu às 12h30. Espetacular. Essa história é um espetáculo. Eu conheci esse escritório do Cacalo e vou contar uma história para vocês. Eu gosto de contar a história. Eu estava aqui, mas em Osório tinha o campeonato municipal e o meu time em Osório era o Clube José do Patrocínio. O meu também. Esse era o time. É o time do REC também, né? Vai bem. Sei, por quê? José do Patrocínio. Patrocinense comercial. Então eu vou começar. Vai lá, Silvio, vai lá. Eu vou começar. Vai de novo. O meu time no Campeonato Municipal de Osório era o Clube José do Patrocínio. Eu já trabalhava aqui, mas sempre que possível eu estava lá ajudando o pessoal, esse tipo de coisa. E aí deu um imbróglio no campeonato. O campeonato teve que parar e foi para o Tribunal de Justiça, do Conselho Municipal de Desportos. Tapetão. Foi pro tapetão. Foi pro tapetão. De um lado o patrocínio, de outro lado o GAO, Grêmio Atlético Osoriense. Aí o pessoal fazia contato comigo aqui, eu digo, o que eu vou fazer para a gente ficar bem defendido nesse julgamento? Eu fui nesse escritório desse amigo nosso no centro da cidade, Luiz Carlos Silveira Martins, que recém tinha chegado da Suíça, onde defendeu os jogadores do Grêmio. 88, isso aí, 9? 87. O que aconteceu? Acertei com o Cacalo. Cacalo foi defender o patrocínio. Cara, o pessoal do patrocínio... Não, eu acho que não. Até hoje eu não soube se ele recebeu alguma coisa. Acho que não. O pessoal do patrocínio veio buscar o Cacalo, o pessoal levou o Cacalo. O Cacalo brilhou no julgamento. Ganhamos o processo. O patrocínio ganhou a causa para poder depois entrar na decisão do campeonato municipal e o Luiz Carlos Silveira Martins, Rafael Serra, foi carregado nos ombros pelos meus parceiros do Clube José do Patrocínio. Gangster. Para terminar a história. Mas então, foram para o campo depois e o meu time perdeu. Só para entender... Era melhor ter perdido no tapetão. Só para eu entender, então, o Cacalo é especialista em virada de mesa, é isso? Tapetão? Não foi virada de mesa, só precisava de um Qual era o nome do chefe lá, Paulão? Paulão. Falecido Paulão. Grande figura. 8 da manhã, então, estaremos no café da manhã no Hotel do Grêmio. No jogo da volta, obviamente. Ainda não confirmaram se vai ter café da manhã para os se não tiver café da manhã, eu não vou. No jogo da volta, obviamente, mando do Inter, vamos fazer do Hotel do Inter, né? Não vai ter jogo da volta. Pois é. Aí, 1h amanhã, estaremos aqui, nosso horário normal, Bairrista Futebol Clube. Teremos um programa especial às 18 horas, 6 da tarde. O pessoal vai poder nos assistir, nos ouvir, né? Via TuneIn também. E depois, aí sim, vamos... 8 horas começa a jornada, o jogo... O Serra na concentração do Grêmio, o Guilherme Paz na do Inter. Informações a todo momento, depois jornada e o nosso pós-jogo ao vivo, assim que terminar a partida. Entramos ao vivo... Com o Luiz Carlos direto da Arena. Direto da Arena. Redes sociais, RDC... Não vai atropelar cancela amanhã, não. Amanhã tu vai ficar até o final. 524 da NET, o pessoal vai poder nos assistir, nos ouvir, não tem como escapar amanhã. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, faltando 10 para as 2, os gaúchos na Copa do Brasil. Vamos lá. Tem 2 gaúchos que jogam hoje à noite na Copa do Brasil. Vamos ver se aparece o... Como é que tu chama? O card? O Cards. Card. Um card. Aí, ó.
O Juventude joga... Agora começa a fase, aquela dos 2 jogos, né? 2 jogos. Mata-mata mesmo. E mando definido por sorteio. Juventude contra o América do Rio de Janeiro, hoje às 7h15. Rio Grande do Norte. Norte. Hã? América do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. De Natal. Rio de Janeiro. Isso. E o São José contra o Atlético Goianiense, hoje, a partir das 9h30, no Estádio Olímpico, em Goiás. Em Goiânia. Lembrando que o América do Rio Grande do Norte já eliminou o São Luís de Juí na primeira fase da Copa do Brasil. Verdade, um 0-0 bem xoxo. O São Luís poderia ter eliminado, o América não eliminou. E o Atlético Goianiense, Cacau? Não sei se vocês conhecem esse Estádio Olímpico em Goiânia. É um estádio muito bacana, muito novinho, que é do Atlético Goianiense. Eles não jogam no Serra Dourada. Eles jogam no seu próprio campo, que é um campo pequeno e muito bacana. O Atlético Goianiense demitiu o Cristóvão Borges, Faz que estava com... Não foi há uns 10 dias no máximo, que estava com quase 100% de aproveitamento, estava com 7 vitórias, 2 sem ter perdido. E o presidente, o presidente declarou que o estilo de jogo dele não era... não se enquadrava no estilo de jogo que ele queria para o clube. Verdade. E amanhã, isso tem outro nome, né? E amanhã tem um... Tem outro nome. Tem outro nome, é racismo. E aí amanhã tem um jogo que vai dividir Pelotas, né? Pelotas não vai acompanhar o Grenal pelo Facebook. O pessoal vai acompanhar Brasil e Brusque. 21h30, o mesmo horário do Grenal. Bento Freitas. No Bento Freitas, sendo que o Brusque é o time que demite técnico, né? Então é bom o Gustavo Xuxa já lá... Gustavo Papo. O Brusque já derrubou o Guto Ferreira e o Rafael Jacques. O Jacques saiu do Remo já? Tomou 5 do Brusque. De onde é o Brusque. Tomou 5 do Brusque e foi Poucos demitido. técnicos sobrevivem a um 5-1, 5-2. E o Guto Ferreira... 5-1, sim. 5-2, não. E o Guto foi demitido também, foi eliminado, né? Na primeira rodada pelo Brusque. Em Brusque. Então, são os gaúchos na Copa do Brasil. Mais adiante entra a dupla Grenal. Quem chega mais forte nesses confrontos é o São José, né? Que está muito bem. O São José está bem, né? Só que provavelmente pega um dos adversários mais fortes. Quem é o treinador de São José? É o Everton Vanoni. Que esteve aqui no programa. Usou esse quadro. Foi o único cara que usou aquele quadro ali de forma correta. Que bárbaro. E está ganhando bem. Tá. O Xuxa também esteve aqui com ele, né? Pior é que eu uso esse quadro de vez em quando. Não, sobrou para todo mundo. Ele tentou atingir só uma pessoa, mas atingiu todo mundo. O Zequinha que tem um trabalho... o Everton já estava no clube, né? Isso. Trabalhando, enfim. Isso. O São José tenta ter uma comissão técnica permanente, enfim. Importante, tem 38 anos apenas. E é uma questão que a gente estava falando, né, Silvio, de como o futebol realmente está globalizado e os clubes, apesar das dificuldades que a gente sabe que os clubes do interior enfrentam, cada vez mais em busca de profissionalismo, né, profissionalização. Claro, a gente não está dizendo que no passado não tinha, não é isso, mas aprimorar tecnologicamente, enfim, em busca de analista de desempenho, pessoal de fisiologistas, enfim. É muito legal. E sobre a idade, ontem a gente teve o técnico do Red Bull Leipzig, né? 32 anos, eliminou o Tottenham de Mourinho. 32 anos. Ele está nas quartas de final. Vocês são a favor dessa selvagem total profissionalização? Eu pergunto isso... claro. Eu pergunto isso por quê? Porque eu sou dirigente, eu sou vice-presidente de futebol, como eu fui durante 4 anos consecutivos. Aí profissionaliza, entrega tudo para o treinador e para o gerente de futebol, para o executivo de futebol. Aí ele contrata 10 bruxos dele que ele gosta. Passa uma semana, ele pede demissão e vai embora e eu fico com os bruxos dele. Mas o Cacau, eu acho que não. Eu acho que são coisas diferentes. Mas eu acho que é possível ter essa profissionalização mantendo uma hierarquia de comando pelo vice de futebol. Não é possível, é obrigatório. Sim, então. É obrigatório. O que eu estava me referindo é na questão do campo. Sim. Pessoal... Sim, tem pessoas... A gente está vendo isso, até vendendo nosso peixe, hoje tem rodada completa da divisão de acesso. E os clubes, pelo que a gente acompanhou, todos eles filmam os jogos, todos eles têm analista de desempenho, todos eles têm um departamento de fisiologia. Então, assim... Perfeito. Está se ampliando esse trabalho científico do futebol, não mais o futebol empírico, aquele do professor botar todo mundo no 4-4-2, sair jogando e ver o que acontecia. Agora não, agora tu vê os próprios jogos que a gente tem acompanhado, tem um penso.
A questão para mim é o equilíbrio das decisões. É o equilíbrio para juntar o diálogo. Se fosse uma coisa assim radical, só o executivo de futebol decide, como dizem que é o Alexandre Matos, era no Palmeiras. Mas aí está errado. Está indo para o Atlético Mineiro. Vou pegar o exemplo, para não usar o nome de ninguém, o nosso exemplo do Grêmio. Se fosse assim, só o fulano lá... Klaus Câmara. Eu não tinha contratado o Arce, não tinha contratado o Paulo Nunes, não tinha contratado o Rivarola, porque foram contratações de comum acordo, vamos dizer assim. Mas na tua época não tinha essa figura do executivo, né? Na tua época a figura do executivo era o seu Verardi. Eu tenho uma opinião era o seu Verardi, mas quando eu assumi a presidência eu coloquei o Márcio Bolzoni de executivo. Márcio Bolzoni. Eu tenho uma opinião um pouco controversa. Eu acho que esse cargo está hipervalorizado, assim, tanto financeiramente quanto na importância. O executivo de futebol, concordo contigo. Eu acho que tem que ter, mas eu acho que não é... Dentro de limites. Exatamente. Mas acho aí, que não é um cargo de... Eu até concordo, mas o vice-futebol, que não é remunerado, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer futebol, tem que conhecer jogadores. Mas a própria valorização... Tem que ter uma troca, tem que ter uma... A própria valorização do executivo de futebol... É pelos clubes, né? Sim. Porque, vamos lá, o executivo de futebol, o Cacalo, está ganhando 100 mil no Grêmio, chega o Brusque e oferece 150 mil para ele vai para o Brusque. Não, quem está fazendo, quem está inflando os salários desses profissionais são os clubes. Mas é aí que tá, eu acho um erro dos clubes. O Grêmio tem uma política de, pelo menos a gestão do Romildo, aí, de manter um executivo que não ganhe nessa faixa. Um executivo até sim emergente, que é o caso do Klaus Câmara, que já fez alguns trabalhos, mas ganha um salário que está dentro de um padrão. Assim. Muito bem. É um cargo importante de prospecção, de busca, mas... Nos encontramos amanhã. Nós estamos dizendo, desculpa, Benfica. Meio minuto, Cacá. Todos nós estamos dizendo que é o executivo de futebol, ele está lá para executar. É isso. Não para tomar decisões todas. Exato, e eu concordo contigo. E aí é preciso, como disse o Serra, primeiro, um vice de futebol que conheça o mercado. E segundo, que tenha realmente força para poder discutir isso com o presidente. E determinar aquilo que precisa ser feito para o executivo de futebol e quem auxilia ele. Agora, se o dirigente, o vice de futebol for recolhido, esse tipo de coisa, bom, aí não vai fazer nada, aí acaba acontecendo isso que tu estás falando. Encerrando o Bairrista Futebol Clube, amanhã, muito futebol, muito Grenal para acompanhar o dia todo aqui. Tchau.